Acabei de chegar em casa. Pós-Enem. Não sei como vai ser meu resultado. Não sei como foi para vocês a prova. Eu consegui perceber que eu tive uma evolução em relação à organização de tempo de prova. Porém, não dá pra saber, tá ligado? Eu não consigo. Já saiu o gabarito extraoficial? Saiu. Vou olhar? Não vou. E, tipo assim, eu comprei umas coisas pra levar pra comer, né? Como todo ano. Como sempre. Deu tempo de comer? Deu. Deu tempo de tomar água? Deu. Não deu, tá ligado? Não deu. Pelo menos eu vou conseguir usar o lanche que eu não consegui comer nesse primeiro dia de prova pro segundo dia de prova. Aí a gente já faz a reciclagem, né? E já consegue reutilizar. Ou utilizar, no caso. Enfim, eu gostei do tema da redação. Achei um tema muito bom. Porém, muito fácil de tangenciar. Justamente porque você pode abordar em diversas vertentes, pode abordar diversas coisas dentro do tema. No caso, você pode fugir para diversas coisas dentro do tema, né? Porque o tema ele é especificamente sobre desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Eu peguei o caderno. Eu fiz em 3 blocos de 12 questões e no final ficou as questões restantes que eu não tinha feito. Eu chutei no máximo umas 10 questões, eu acho, acredito eu. Consegui marcar todas que eu coloquei no gabarito. No caderno de questões também, que ano passado eu não tinha conseguido. Algumas, eu acho que umas 20, mais ou menos. Esse ano, se eu chutei, foi, tipo, aproximadamente umas 10. Isso porque realmente não... O tempo, assim, no finalzinho foi escasso. Pra vocês terem noção, nos últimos 15 minutos eu tava fazendo algumas questões ainda. Obviamente, eu deixei as questões maiores pro final. Então, possivelmente, o nível de complexidade dessa questão vai ser um pouco de médio a difícil. Eu, pelo menos, espero, né? E aí, eu consegui ler de forma por cima, rápida, e coloquei a alternativa que mais fazia sentido pra mim. Tá todo o meu projeto de texto. Inclusive, eu tinha uma redação em mente, já, tipo, meio que pronta, sabe, na minha cabeça. Não consegui seguir essa redação, então eu meio que fiz uma redação do zero, porque eu não via, sei lá, eu não via como aplicar esse tema para essa redação que eu tinha construído. Eu acho que ia ficar muito superficial, provavelmente eu não ia conseguir desenvolver o tema de forma precisa, sabe? Então, eu mesmo fiz. E aí, como podemos ver, com certeza tem mais de 30 linhas. E aí tem coisas que eu fui corrigindo e coisas que eu fui fazendo. E aí fiz até aqui embaixo. Uma coisa que me deixou e está me deixando um pouco inseguro é em relação à conclusão. Na conclusão, eu fiz aqui tudo certinho e lá, na hora de passar para a prova, eu vi que eu poderia mudar algumas coisas. E eu fiz isso, tipo, tinha umas coisas que eram desnecessárias, sabe? E aí eu meio que dei uma comprimida, digamos assim, curtei, para que pudesse caber também na quantidade de linhas. Então usei todas as 30 linhas. Eu percebi que eu me desempenho melhor fazendo a redação nesse tipo de letra, que é de letra de forma, né? Como, não sei como que você chama aí. Enfim, eu também, sempre que eu ia respondendo, tipo, todas essas alternativas, eu colocava aqui feito, então eu fiz isso em todas, praticamente. Isso me ajudou a me organizar em questão a tempo de prova, foi bastante importante. Eu escolhi a prova na área de língua estrangeira de espanhol. Espero ter acertado, porque nos últimos 3 anos eu fiquei entre 4 a 5 questões, no total são 5. Então, se eu não me engano, no meu primeiro Enem, eu acertei só, tipo, 2 de 5, então fui ruimzinho, mas eu consegui evoluir. Então eu espero que pelo menos eu tenha acertado 4 de 5 ou 5 de 5. É a minha expectativa para a prova de língua estrangeira. Em relação às questões que eu falei que eu tinha chutado, geralmente foi nesse estilo de estrutura, sabe? Era textos grandes e aí foi as que eu deixei, tipo, pro final, que eu vi que poderia ser um pouco de uma forma mais difícil, principalmente as de linguagem, porque geralmente quando é questão de linguagem é para analisar a estrutura do texto, é uma questão mais de, às vezes não chega a ser gramática, mas enfim, tipo, aí eu ia fazendo de início essas, né, ia marcando aqui, tá vendo, a primeira questão da terceira rodada, de 12. Daí eu segui essa estratégia de prova. Honestamente, eu achei o nível das questões
não fácil. Eu achei bom, sabe? Eu achei que as questões foram boas, é isso que eu quero dizer. Foram tranquilas. Obviamente tem umas mais complexas que outras, como sempre. E a coisa que sempre pega, eu acredito que a maior parte das pessoas que faz o Enem, é a questão do tempo. Por mais que muitas questões tenham sido muito boas de resolver, o tempo é extremamente apertado. Como foi que eu organizei o meu tempo durante a prova? Basicamente, a primeira coisa que eu fiz quando eu abri a prova foi ir lá na parte da redação e ler o tema. E aí, assim que eu tava lendo o tema, eu comecei... Nossa, agora que eu lembrei, eu não li... Ah, não, li sim. Eu achei que eu não tinha lido todos os textos motivadores, mas eu li sim. Daí eu abri lá na parte da redação, comecei a anotar as coisas, né, que eu achava em relação a grifar também. E, tipo, as coisas no geral mesmo, as coisas que tinham chamado minha atenção em relação à temática. Eu achei um tema muito bom. Desvalorização, desafios para a valorização, calma aí. Desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Eu achei um tema muito bom mesmo. É um tema bastante legal de ser desenvolvido, sabe? Obviamente sempre, pra mim pelo menos, sempre tem aquele risco de tangência ao tema. Porque pra mim é um pouco difícil selecionar cada coisa que eu vou colocar no tema, sabe? Geralmente eu penso tanta coisa, sobre tanta coisa que dá pra falar, aí acaba tendo uma dificuldade pra filtrar, sabe? E isso é um problema, porque é nisso que corre o perigo de tangência ao tema, sabe? De acabar... Eu espero muito que eu não tenha feito isso, de verdade. E em relação ao tema, eu acho que foi muito bom, mesmo. Em relação às questões de humanas, eu também achei elas muito boas. Ousaria dizer que talvez um pouco até melhor do que as de linguagem, mas, sério, se a gente tivesse o tempo necessário, tipo, mais tempo de prova, eu acredito que essas questões seriam de nível médio a fácil, por ter mais tempo de prova. E daí, como o tempo de prova é mais reduzido, obviamente que acaba gerando um pouco mais de complexidade na hora de responder as questões justamente por conta do tempo, né? Porque você não tem muito tempo ali pra pensar muito, pra ler várias vezes. Então, assim, quando eu não sabia a questão, eu pulava e deixava pra ver lá no final da prova. Então, eu fiz isso com muita coisa. Uma coisa que eu percebi que eu tenho uma certa dificuldade é de identificar quais são as questões de nível fácil, médio e difícil. Eu usei da lógica de fazer primeiro as questões menores. Então, por exemplo, aqui nessa segunda folha de humanas, eu já tinha até marcado. Eu marquei aqui e fiz essa também que era menorzinha, aí essa aqui. Já essas aqui, ó, tá vendo? Que é grande, essas eu deixei pro final. Então, as questões que eram muito grandes eu deixava pro final, que eu acreditava que poderia ser, de uma certa maneira, com um nível de dificuldade mais elevado. Obviamente que isso não é uma regra, mas foi a minha estratégia, foi o que eu consegui fazer, foi o que eu achei mais sensato a se fazer, sabe? E eu também busquei muito marcar as questões que tinham imagens, o que foram muito poucos, sendo bem sincero. Eu achei que questão de imagem, de gráfico, nenhum. Isso foi uma coisa negativa. Em relação a ter outros tipos de linguagem na prova de tanto de humanas quanto de linguagens, eu achei bem pobrezinho, assim, sabe? Porque pouquíssimas imagens, tipo, na de linguagens teve 1, 2, 3, 4, 5. De 45. De 45 questões, teve só 5 questões que tiveram algum tipo de imagem. E foram essa daqui, né, que é sobre arte. E aí teve essa daqui também, indígena. E de humanas, eu acredito que deveria ter, sei lá, pelo menos mais gráficos, tipo de demografia. A não dizer que teve o gráfico, teve esse aqui, ó. Que é, assim, foi o único, basicamente, que apareceu durante a prova toda. Mas eu achei... E foi de geografia. Eu não tenho certeza se eu acertei essa questão, fiquei muito em dúvida. Porque essa daqui é quase uma questão decoreba, que você tinha que lembrar de um conceito que causava, ou que era condicionado a causar o que o gráfico estava apresentando. Então você tinha que lembrar de um conceito muito específico, sabe? Então eu fiquei na dúvida mesmo. Uma coisa que eu notei esse ano é que as questões foram menores. Não teve questões com textos extremamente longos. É possível ver aqui, ó, em humanas, por exemplo. Tá vendo? Aqui é uma questão, aqui outra, aqui outra, aqui outra. Não teve textos tão imensos, tá vendo? Obviamente, uma vez ou outra apareceu de fato um texto um pouquinho mais longo. Mas comparado a outros Enems, cara, esse aqui foi bem sucinto em relação a textos muito grandes, sabe? Eu achei isso bem legal. Essa questão aqui também é de cartografia, que foi de geografia, né? Que aí teve... Eu achei ela fácil, espero ter acertado. Que é a pior coisa, e já aconteceu. Eu acredito que já aconteceu com vocês também, aconteceu muito comigo. De eu achar uma questão fácil, e aí eu errar. Porque simplesmente eu
me toquei e não prestei atenção no que o enunciado pedia. Então, erra por falta de atenção mesmo, não por não saber o conteúdo, sabe? Isso, o Enem, ele pega muita gente nisso, de você saber o conteúdo e acabar errando por falta de atenção, porque você tá preocupado com a prova, você tá pensando na redação. Eu passei a prova toda pensando na redação, basicamente, porque querendo ou não, a redação é uma das coisas que mais influencia na sua nota, tá ligado? Porque é uma das únicas, se não a única, que você consegue chegar a 1000, sabe? Então, assim, você tá fazendo a prova, mas seu pensamento tá ali na redação. O que você vai colocar, qual vai ser quais são os repertórios que você vai colocar na introdução, desenvolvimento 1 e 2, como que vai ser sua conclusão, quais são as teses que você vai elaborar, né? Tipo, quais são os argumentos que você vai elaborar em cada um dos desenvolvimentos, como você vai embasar a sua argumentação. Então, tipo, você tá fazendo a prova, mas o tempo todo você tá pensando ali na redação. Eu me estipulei para fazer a redação no máximo até as 4 horas da tarde. Não consegui. Às 4 horas eu tinha feito no máximo até o desenvolvimento 1. E não consegui justamente por ficar um pouco preso nas questões. Preso no sentido, assim, de fazer as questões, sabe? De não, tipo, de não conseguir fazer, mas de ter que fazer, sabe? Porque eu tinha que bater de acordo com a minha estratégia, é tipo 12 questões de uma, 12 questões de outra redação. Então eu tava fazendo muito isso, sabe? Então eu tive que ser bem cronometradozinho. Só fui no banheiro uma vez, inclusive eu saí com muita vontade de ir no banheiro e não podia mais, porque eu fui um dos 3 últimos a assinar a ata, né, no final da prova. E é isso. Agora esperar, né? Tem um segundo dia ainda. É que a gente só fez uma etapa. Então, eu quero passar uma mensagem para você que está assistindo, para você que fez a prova do Enem, que fiquem calmos. Eu sei muito bem que não é um momento muito fácil, que gera muita ansiedade, que a gente fica naquela dúvida, tipo, será que eu vejo o gabarito extraoficial? Será que eu corrijo? Será que eu vejo quantas questões eu acertei, quantas eu errei? Cara, isso é algo muito pessoal. Eu, particularmente, vou tentar não ver. Vou tentar mais focar na próxima prova, focar hoje, pelo menos, dar uma descansada, sair um pouco de tudo dessa preocupação, sabe? De ter que pensar sobre Enem, tá ligado? Eu acho que hoje eu quero dar essa filtrada, tipo, não, hoje tá bom, já foi, já deu o que tinha que dar. E é isso. Então, tenham calma, vai dar certo. Se não der certo agora, vai dar ano que vem, vai dar quando a gente estiver um pouco mais preparado, a gente vai melhorando nossos defeitos, a gente vai melhorando nossas dificuldades. Então, assim, vai dar certo, sabe? Confie no que você fez, confie nas questões que você marcou, confie na sua redação. E quando chegar o momento certo, você vai corrigir, você vai ver os seus erros, você vai ver onde você pode melhorar, para que se caso houver um próximo, você não cometa mais os mesmos erros, sabe? Então vai ficar tudo bem, tá bom? Acalma a ansiedade, vai descansar. Não fica muito nas redes sociais para ficar vendo comentários, vai descansar, esfria a sua cabeça, vai tomar um banho, vai comer alguma coisa. E é isso, tá bom, gente? Um beijo para todos vocês que fizeram a prova. Espero de verdade que vocês estejam bem. E não se sintam tão pressionados, sabe? A gente ainda tem mais uma etapa a cumprir, a gente ainda tem mais uma prova a fazer. Domingo a gente vai fazer Ciências da Natureza e Matemática e a gente vai bem, tá bom? Então vamos mentalizar isso, a gente vai bem, tá bom?